Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui para te adorarmos, esquecendo tudo, deixando qualquer coisa de lado, não importando o adorador, mas sim importando o foco na mensagem. Abençoe cada igreja, cada coração, cada pessoa que se dispôs a vir aqui hoje, que eles possam encontrar nessas palavras, vindo de ti, uma resposta a um coração desejoso de te conhecer. Clamamos e pedimos por Jesus. Amém. Tá bom? Então, preencha com calma, pesquisa aí, e a gente vai falando aqui, e no final a gente recebe ali. Hoje eu queria falar com você uma coisa que eu estava estudando ao longo da semana, e daí quando uniu o útil ao agradável, ao estudo, ao convite, eu fiquei pensando, até muitas vezes a gente conversa lá em casa com a minha esposa sobre os projetos de Deus. Você se sente um projeto de Deus? Você sabe o que é um projeto? Talvez se você é um arquiteto, um executor, se você trabalha na construção civil, por exemplo, nós temos um hábil pedreiro e construtor civil que é na igreja do irmão Ari, ele sabe o que é fazer um projeto. Dá trabalho muitas vezes mais fazer o projeto do que executar, né? Porque você tem que encaixar às vezes não somente as coisas que tem que estar no projeto, mas o que a pessoa quer que esteja, você tem que juntar ali opiniões, desejos, vontades, condições, recursos, para tudo fazer sentido e literalmente o projeto sair do papel. E com esse pensamento eu fiquei pensando, eu sou um projeto de Deus? Minha família é um projeto de Deus? Essa igreja é um projeto de Deus? Nós, enquanto povo de Deus, você e eu sentimos um projeto de Deus? Ou somos um grupo do acaso, do movimento sem sentido, que viemos sábado após sábado aqui na igreja fazer a mesma coisa porque não temos lugar melhor para estar? Será que eu e você estamos aqui porque não tínhamos nada melhor para fazer? Será que eu e você servimos a Deus há anos porque a gente está tão voltado para dentro de doutrinas e dogmas religiosos que a gente, sem estar aqui, não se sente pertencendo a nada? Ou a gente tem que estar aqui porque aqui é um clube, aqui é um local que a gente se encontra porque a gente tem muitos amigos e fora da igreja eu não tenho ninguém? São muitos questionamentos que a gente se faz muitas vezes na vida cristã, né? Mas nessa manhã eu queria falar para você sobre o maior de todos os projetos, mostrando que Deus sim é quem cria, estabelece, gerencia e Ele nos dá e realiza na nossa vida projetos, tornando nós centro das coisas, mostrando que eu e você sim fazemos parte de algo maior que nós mesmos. E Ele sempre demonstrou isso. E quando eu vou ver e entender o nós hoje, eu tenho que olhar para o passado, porque se eu entendo o que Deus fez lá, eu entendo o que Deus está fazendo hoje e fará amanhã. E eu queria começar falando com você sobre um ponto muito específico. Até na lição da Escola Sabatina a gente falou. Foi sobre quando nós estávamos falando sobre o povo no Egito. E tem uma coisa marcante naquela trajetória. Sabe uma das coisas mais marcantes para mim? Não foi quando Moisés foi levantado como líder, quando houve as 10 pragas, quando o povo saiu sem eira nem beira do Egito, peregrinando num deserto árido sem saber o que era. Mas muitas vezes é quando do nada Deus pode fazer tudo. Moisés foi um grande líder, mas nós não vamos falar sobre Moisés. Eu quero falar o após o Moisés. Lembre, por que o povo saiu do Egito? Porque eles estavam sendo cativos e escravizados. Qual que era a promessa? Iria se levantar um libertador. Mas o que o libertador ia fazer? É um libertador que te tira do lugar confortável, que você tem um lugar para dormir, te leva para um lugar que você não tem nada e fica ao relento? Não, o projeto de Deus era tirar um povo escravizado e levá-los aonde? Qual que era o objetivo da peregrinação? Para minha casa? Para um oásis? Para uma miragem? Não, para a terra prometida, a Canaã. Então, vamos dizer, o povo tinha um projeto, sim ou não? Tinha. Todos nós entendemos a primeira coisa de Deus. Deus nunca vai te tirar de um lugar para te levar para nada. Deus nunca vai te colocar num lugar que você não vai ser plantado para você germinar. Deus nunca vai te mover sem direção. E a minha, a sua vida, a primeira coisa que mostra. Temos sim um propósito em Deus. Deus coloca propósito na vida de todo ser humano. E aí o que acontece? O povo peregrina pelo deserto. Mas aí chega o ponto alto. Moisés chega na sua velhice e ele descansa em Deus. A promessa se cumpriu, sim ou não? Não. Moisés passa agora a promessa adiante, se levanta um novo líder chamado Josué. Com qual missão? Nova missão? Não. Era a mesma missão revitalizada, com um novo líder, com uma nova visão. Mas o projeto de Deus continuava, que era o quê? A terra prometida. Então Deus agora mostra para aquele povo a terra prometida, a terra dos sonhos deles. E eu pergunto para mim e para você, aqui a gente vai agora entrar no texto, mas sabe o que acontece? Muitas vezes nem tudo é o que parece. E sabe o que a gente vai ver?
a partir de agora é que existe duas visões para a mesma coisa. Existe a visão de Deus para mim e para você, e existe a minha visão das coisas que eu não entendo e que eu não sei como Deus vai fazer. Mas no final, Deus sempre faz. Queria que você e eu pudéssemos ir lá para o capítulo 6, para o grande projeto e sonho de Deus materializado, que é a destruição de Jericó. Jericó simbolizava não somente uma cidade forte daquela época, mas Jericó era o ponto zero do projeto de Deus. Se alcançasse Jericó e Jericó caísse, ali se materializaria o sonho que começou com Moisés, com o povo do Egito, deserto, e com Josué à frente. Mas, como eu falei, nem tudo é o que parece. Agora nós temos Josué. Josué é o Moisés 2.0. E olha só o grande desafio que Deus estabeleceu para aquele povo. O verso 1 diz assim, ó, Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava perigosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o rei, os seus valentes, vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela, de uma só vez. Vamos parar por aqui. Jericó era uma cidade física. Jericó era uma cidade fantasma? Não, era uma cidade que já era habitada. Já tinha uma estrutura, tinha um rei, tinha um povo, foi toda planejada, não por Deus. Era o sonho de Deus para o povo de Deus, mas já havia habitantes ali. Então agora Deus leva o seu povo, você imagina, Deus levando aquele povo pelo deserto, passando por inúmeras provações, ele se depara com uma cidade já civilizada, com um monte de gente ali, e Deus diz, a promessa minha é uma cidade que já tem dono. A promessa que Deus tem e o projeto de Deus era um local onde não era deles, onde era dos outros, onde havia muros, muralhas, onde havia toda uma legislação, mas ali não tinha nenhum deles. Mas lembra que um pouco antes na história, se você estudar os outros capítulos, você vai ver que Moisés manda espias fazerem uma checagem da cidade, verem como funcionava o sistema, voltarem com relatórios. Aí, de 12, quantos falaram bem da cidade? 2. 10 falaram mal. Sabe o que acontece no plano de Deus? Deus sempre transforma as impossibilidades em possibilidades. Quem foi o líder que Deus elevou para levar o povo a ganhar Jericó? Josué, que foi um dos 12 espias originais, que foi lá ver a cidade. E o que Josué viu? Onde todo mundo viu dificuldade, Josué viu oportunidades. Onde todo mundo dizia que não dava, que não era possível, que era melhor fazer outra coisa, Josué disse, não, se Deus disse, dá para fazer. Onde todo mundo disse que ninguém ia ter nem como viver, Josué voltou dizendo, tem frutas que dá para alimentar famílias. Ali é o sonho de Deus. Se a gente se impressionou com o maná, Josué falando sobre profecia, vocês não viram as frutas, as comidas que tem lá, que Deus vai dar. Josué voltou, ele e Caleb, impressionados com o que tinham visto. Impressionado com a grandiosidade daquela estrutura, daquela cidade, daquele projeto que Deus queria dar para eles. Para um povo que passou décadas e mais décadas no deserto, só tendo areia nos pés, Josué vem e diz, ali é o local dos nossos sonhos. Esse é o local que a gente sempre sonhou, o que Deus quer dar para nós. Sabe o que acontece? De 12, da possibilidade, apenas 2 voltaram acreditando que era possível. Pergunto para você, o projeto de Deus era falho? Não. A visão deles que era limitada. Será que isso não acontece muitas vezes em nós como igreja? De 12, 2 abraça, de 20, apenas 1 abraça, às vezes meio, às vezes ninguém, mas não é porque o projeto não funciona, não é porque o evangelismo não funciona, não é porque o estudo bíblico não funciona, não é porque a liderança é fraca, não é porque a igreja é num local difícil, acesso que ninguém vai entrar aqui, é porque simplesmente, muitas vezes, nós não estamos vendo na visão que Deus quer que a gente veja. A gente não está vendo possibilidade, a gente está vendo impossibilidades. Nós estamos limitando o alcance de Deus, estamos dificultando o projeto de Deus. Nós não estamos sendo uma ponte, mas nós estamos sendo um penhasco, onde chega no precipício, tudo cai e acaba. Já por pensar que muitas vezes a realidade da igreja é essa, para mim e para você? Quantas vezes Deus não tem nos chamado a ser espias que vão vislumbrar o sonho que Deus quer dar para todos nós, e quando a gente volta, alguém pergunta, você é da igreja, você é há quantos anos, você é adventista, o que tem de bom na tua igreja que nas outras não tem? O que esse Deus pode fazer por mim, que eu procurei em muitas igrejas, não pode fazer? Aí você diz, sinceramente, nada, para mim não muda nada, minha vida continua a mesma coisa. Eu só adoro Deus porque é uma coisa cômoda, é algo mecânico, é algo familiar, é algo que já virou um ritual para mim.
Não, nós temos que diferenciar a nossa opinião, o que você fala e eu de Deus, a nossa experiência define o nosso futuro. Sabe o que tornou Jericó possível a esse povo? O projeto estava no coração de Deus, mas quando Josué veio com sangue nos olhos, dizendo, aquele é o local, aquele é o momento, esse é o lugar que eu sonhei, que quando meu pai e meus bisavós saíram, quando Moisés contava para mim, lembrando, Josué era jovem, Moisés era muito mais velho, então provavelmente Moisés contava na roda para as crianças do sonho de Deus da terra prometida. Aí Josué vê aquela terra e deseja aquela terra. Não é à toa que hoje nós temos um grande projeto chamado Caleb. Você acha que o Caleb saiu do nada? O Caleb é algo que faz coisas inimagináveis, que vai onde ninguém vai, que acredita onde ninguém acredita. É literalmente a mão que simboliza o quê? A mão de Deus. E olha o que diz a continuação do verso 3 ainda. Façam durante 6 dias 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E quando tocarem longamente a trombeta de chifre, e vocês ouvirem o som dela, e todo o povo gritar bem alto, a muralha da cidade irá cair, e o povo subirá nela, a qual cada um de frente para si. Esta era a instrução de Deus, para que Josué, liderando aquele grande povo, não fizesse alarde, mas que criasse uma organização no projeto. Você se lembra que no começo eu falei que todo projeto, muitas vezes, a gente gasta muito mais tempo organizando do que executando? Às vezes o engenheiro passa noites e noites fazendo um projeto, arrumando ajustes, números, outras coisas. Por quê? Porque quando ele constrói o edifício e coloca o nome dele na planta, tudo que acontecer com aquele projeto é culpa dele. 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, uma dosagem errada num produto, em alguma área específica da sustentação, que desabar tudo, será responsabilizado pela negligência de não ter feito o projeto da melhor forma possível, por ter pulado etapas e não ter visto o projeto como um todo. Então, muitas vezes, mais do que a construção, o projeto define tudo. O projeto estava ali, Deus guiando aquele povo inúmeros anos pelo deserto, forjando eles, a mente deles, para que quando eles chegassem naquela cidade, lembrando a discriminação daquela cidade, muralhas imensas, povo alto, forte, eles tinham todas as coisas que aquele povo não tinha. Eles eram fracos, pequenos, escravizados, não tinham autoestima, mas ao passar pelo deserto, eles foram privados por fome, receberam milagres, curas, Deus cuidou deles nas adversidades, Deus estava mudando aquela mente para que eles pudessem entender que eu não sei como eu vou ganhar aquilo ali, mas Deus vai me dar. Você entende? Você sabia que muitas vezes uma das maiores dificuldades é você mudar a mente de alguém? Às vezes os psicólogos gastam anos e mais anos mudando a mente de alguém que teve dificuldades na infância e que aquilo projeta no seu futuro uma mente frágil, com baixa autoestima, menos confiança, que não consegue ir em frente porque tem inúmeros traumas, porque cresceu a vida inteira com alguém dizendo: você não pode, você não consegue, não é para você, você nasceu assim, você vai morrer assim, te limitando literalmente ao que você pode ser. E agora você vê que literalmente aquele povo que estava andando no deserto era um povo que foi anos e anos sendo oprimido, que sempre foi imposto que eles não eram nada, que não tinha nada para eles, que eles não tinham projetos, que eles eram escravos. Agora Deus tinha que libertar um povo escravo, tinha que fazer com que a autoestima deles voltasse, tinha que fazer nascer no coração deles o desejo de pertencerem a algum lugar, de serem alguém, de serem de Deus. Eles estavam muito acostumados a não ser de ninguém. Escravo não é de ninguém, é de todo mundo, só não eram deles mesmos. Agora Deus começa a trabalhar longamente naquele coração. A primeira geração fracassa. A segunda geração é levantada no deserto, são os descendentes daquela primeira geração. Fracassou onde? Fracassou no Monte Sinai, fracassou nas queixas, fracassou em inúmeras oportunidades. O povo restabelece um padrão. Deus cria novamente uma mentalidade naquele povo. E o que acontece? Seguem adiante. Agora, então, Josué é o líder daquela nova geração. Aquela geração já foi forjada na dificuldade. Agora, chegam diante deles a provação. Eles estão de frente do quê? De uma muralha. A muralha que impede que eles alcancem o objetivo. Eles já vasculharam, já deram um ok, já viram o que é por dentro. Mas como eles iriam tomar posse da bênção? Quantas vezes você já não ouviu essa frase, né? Muitas vezes, muitos meios evangélicos sempre costumam usar isso com uma ênfase de vai lá e tome posse da bênção. Mas é fácil tomar posse de uma bênção? É fácil passar numa prova sem estudar? É fácil ganhar dinheiro muitas vezes sem trabalhar? Geralmente nem tudo cai do céu, né? Geralmente cai chuva, e às vezes cai muita chuva aqui na semana. Mas no caso, nem tudo é tão fácil. Tem que haver um projeto, tem que haver uma preparação, tem que haver uma organização. E sabe o que Deus está mostrando para eles?
aquela cidade não vai ser do acaso, não vai ser porque eu disse que vocês vão ganhar, agora vocês vão conquistar. Até aqui, eu, Senhor, os ajudei, eu trouxe vocês até aqui. Mas não pense que eu vou abrir a porta e vocês vão entrar como se nada tivesse acontecido. Vocês vão ter que valorizar, vocês vão ter que dizer que aquilo é de vocês. Vocês vão ter que saber que cada um fez parte dessa conquista. Porque antes de quebrar aquelas muralhas, talvez Deus estava preparando aquele espírito para que eles pudessem quebrar coisas na vida deles. Porque imagine ali era o marco zero, era o ponto de vida nova deles. Eles iriam agora tomar posse daquela bênção. Mas será que eles estavam certos daquela bênção? Será que eles estavam convictos? Será que eles não precisavam, antes de entrar, deixar coisas para trás? E precisava ver esse tempo de preparação? Então, quando Deus fala tudo isso para Josué, dá todas as diretrizes e diz assim, ó, Josué, antes de vocês entrar, vocês vão caminhar. Mas vocês vão caminhar muito, vocês vão cansar antes de parar de caminhar. Vocês vão caminhar bastante. Vocês vão cansar tanto que vai dar vontade de dar meia volta e voltar para trás dizendo, eu nunca vou entrar aqui. Isso é castigo, não é bênção? Você não se sentiu assim às vezes com Deus? Quantas vezes você já pediu coisas para Deus e parece que você penou para conseguir? Você olha, estou andando há 15 anos, daí alcança o objetivo, você diz assim, nossa Deus, não precisava ser um pouco antes? 15 anos, já tenho um joelho com um formato do piso da minha casa, de tanto que eu me ajoelho para orar aqui, e agora que o Senhor converte a minha mãe, agora que o Senhor traz meu filho para a igreja, agora que eu venho para a igreja, agora que eu começo a colaborar com a igreja, agora que eu me disponho a ser um missionário, porque eu passei anos e anos questionando, daí coloca o joelhinho no chão e fica ralando ali, por quê? Porque você está num confronto com Deus. Deus estabeleceu um projeto, muitas vezes a gente fica lutando contra esse projeto, a gente fica lutando contra os planos de Deus, e às vezes para quebrar aquela muralha vai levar um tempo, então a gente fica circulando, e aí uma hora a gente se cansa de tanto esfolar o joelho ali, de tanto questionar a Deus, de tanto pensar assim, poxa Deus, o que é isso? E aí, como a Rani falou na hora que ela estava falando sobre a secretaria da igreja, nos anúncios, isso nos lembra uma coisa, que Deus vem e nos fala, opa, não é assim, não é tão fácil não. E o propósito que você fez comigo? Qual que é o nosso objetivo? O que nós temos que chegar? Da onde eu te tirei e para onde eu vou te levar? E aí começa o diagnóstico. Deus deu o diagnóstico para aquele povo, Deus deu o remédio, mas o remédio era amargo. Eles precisavam trabalhar para conquistar. As muralhas não caem sozinho. Assim como algo é construído e algo é derrubado, ambas precisam de esforço. Olha o verso 5, o que diz assim? Para eles gritarem e tocarem a trombeta longamente, ao som de carneiro, quando ouvirem o som dela. E o povo gritaria bem alto e as muralhas das cidades cairiam de frente para si. Ali no verso 10 diz assim, ó, não gritem, ou Josué dando as ordens, não gritem nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser gritem, e então vocês gritarão. Outra coisa, obediência. Outra coisa, fidelidade. Outra coisa, concentração. Já para pensar nisso? Imagina quanta ansiedade não estava dentro do coração daquele povo. Eles andaram décadas e mais décadas e estavam de frente com o grande objetivo de Deus para a vida deles. A Jericó era o sonho materializado, visível aos olhos deles. O que os pais contaram, o que os bisavós contaram, o que Moisés contou, e eles eram crianças, agora eles estavam vendo. Você já não teve ansiedade? Você já viu aquela ansiedade de criança quando vai ganhar um presente? Que você fala, é só amanhã. E a criança fica, lá em casa fica assim, já chegou amanhã? Já é hoje? Já é não sei que hora? Porque quer a ânsia de pegar aquele presente e não tira da mente aquilo ali. Ela só quer possuir e o desejo é tão grande que não consegue se controlar. Come pensando naquilo, dorme pensando naquilo, porque o desejo é grande demais. Aquele povo desejava, estava ansioso. Então Josué adverte, novamente, não gritem nem façam ouvir, somente no dia. Se concentrem, se organizem, sigam o plano de Deus. Sabe o que muitas vezes isso significa na minha sua vida? Uma coisa que a gente esquece. Muitas vezes a gente quebra a cara, a gente sofre coisas que não precisava sofrer, ou antecipa problemas porque a gente não quer seguir o plano de Deus. Deus nos deu 10 mandamentos, Deus nos deu a palavra de Deus, Deus nos deu inspiração, Deus nos deu o espírito de profecia, Deus nos deu diretrizes claras para a nossa vida. E o que a gente faz? Não, vou mudar um pouquinho aí a dieta, vou fazer uma coisa um pouco diferente. E a gente, na forma de ser diferente, de atualizar coisas que não precisa atualizar, de tentar mudar um pouco, entendendo, estou no século XXI, talvez dê para fazer de um jeito diferente, a gente acaba o quê? Se confrontando com o mesmo problema. É como se você embalasse a mesma coisa com uma embalagem nova, mas ainda continua sendo a mesma coisa. Já para pensar nisso, que muitas vezes nós temos sofrido por os mesmos questionamentos que nossos pais, os nossos avós, ou nossos antepassados fizeram, é querer mudar as coisas de Deus. Deus só dá as diretrizes claras. Siga o projeto de Deus. E você não vai errar, você não vai se arrepender. Mas a gente sempre quer dar uma melhorada. Mas aí então,
Josué adverte, preste atenção, nós estamos no ponto chave, é desse ponto em diante que tudo vai se decidir. E agora, vamos começar no verso 14. Após o primeiro dia, olha só, no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. Você vai pensar que quando a gente lê esse texto, é um texto meio abstrato, né? Rodearam a cidade. É como se falasse, vamos rodear a igreja de Guarani. Rodear a igreja de Guarani é fácil. Você já tentou rodear Novo Hamburgo? Vamos rodear Novo Hamburgo uma vez por dia? O que você acha? Bem pertinho, né? Nunca me esqueço uma vez que eu estava aqui na entrada de Novo Hamburgo e eu decidi fazer um projeto de ir até minha mãe ali, seu Leopoldo, caminhando. Caminhei 2 horas e meia, cheguei com dor nas pernas, só queria ficar com as pernas para cima, e eu falei, nunca mais. Sinceramente, para mim já deu. E olha que no clube eu tinha que fazer requisitos, quando eu era desbravador, de 9 a 10 a 12 quilômetros. 12 mil não, 12, tá? De 9 a 10, 12. E a gente já se cansa. Concorda ou não? Quem é do clube aqui? Então, imagine você rodear uma cidade com o tamanho de Novo Hamburgo, de quase 280 mil habitantes. Você pode ver a dimensão do projeto que Deus tinha para ele e o que eles tinham que fazer para alcançar isso. Isso tem que significar o quê? Uma força de vontade tremenda e um desejo e acreditar no que Deus tinha para eles. Será que eu e você hoje em dia não somos chamados por Deus a acreditar mais nas coisas de Deus? Aquele tempo, para o povo herdar a terra prometida, não foi lhe colocada a terra prometida e a porta aberta. Foi dito, a terra prometida está aí, mas tem requisitos a cumprir para vocês receberem o direito de estar nela. E aquele povo rodeava a cidade inteira, uma grande e longa cidade, com grandes muros, que faziam uma região inteira. Uma cidade a maior cidade, se não me engano, daquela época era Jericó. E aquele povo tinha que andar em silêncio, passo a passo. Imagina eles voltando para casa, acabados de tanto caminhar, cansados literalmente, e tinham que levar os instrumentos. Não era assim, vamos caminhar sem nada, não, levavam tudo, só não podiam tocar. Então imagine você o que eles tiveram que fazer. Eu imagino que no processo muitos começaram a se questionar. Eu acho que Deus ou esse Josué está ficando gagá. A gente está caminhando, também estou caminhando mais que no deserto. E nunca chega esse dia, quando é que eu vou saber a hora? E aí a ansiedade tomando conta daquele povo, mas ainda assim o que Josué falava? Continuem marchando, continuem caminhando, não façam barulho, sigam o plano de Deus, que lá na frente vocês vão ver. Sabe o que Deus está falando para mim, para você enquanto igreja? Você talvez diz, grandes coisas que caminharam 6 dias, não tem sentido. Quantos anos você é adventista? Quantos anos eu sou adventista? Eu sou há mais de 20 anos adventista, Jesus não voltou ainda, significa que eu estou 20 anos caminhando. Todo ano eu caminho a minha jornada espiritual, Jesus não volta. Volta para casa, vira um ano, continuo caminhando. Significa o quê? Não é porque Jesus não voltou agora que a minha caminhada parou. O povo de Israel teve que caminhar 7 dias quando era para ganhar Jericó. Eu e você, Deus está chamando muitas vezes a caminhar uma vida inteira. Todo ano da minha vida é uma caminhada, é uma volta literal que eu estou dando. Vencendo os obstáculos, superando os desafios, vencendo a mim mesmo, dizendo, Senhor, o Senhor não voltou, mas de uma forma ou de outra eu vou continuar caminhando, que eu não sei quando a cidade vai descer, quando o Senhor vai voltar, mas eu quero estar com você. Mas todos nós, assim como naquele tempo, temos uma caminhada espiritual. Todos nós caminhamos em direção ao projeto. Então não importa o tempo que leve, você e eu estamos nessa caminhada. Aí muitos desistem, voltam para casa, abandonam a fé, deixam tudo para trás porque dizem, a caminhada é muito cansativa, uma vida cristã é muito longa. Vocês acham que eles não pensaram a mesma coisa? Vocês acham que rodear uma cidade inteira foi como rodear a nossa igreja ou rodear em volta de um carro? Não foi. Muitos se questionaram ao longo do tempo inteiro. Foi sofrido uma semana inteira, vendo a bênção, mas não podendo ter a bênção. É que nem você tendo a certeza da salvação, mas não sabendo quando a salvação vai chegar para mim e para você. E agora no verso 16, olha só o que acontece. É aí que é o ponto da virada, onde tudo muda, onde Deus diz para vocês, agora vocês mereceram a minha atenção. Olha o verso 16. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, Josué disse ao povo, agora então o quê? Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Sabe aquele grito literalmente entalado na garganta? Quantos não ouviram essa frase, né? Aquele grito entalado na garganta, aquela comemoração que você diz assim, finalmente extravasa para fora. Imagina eles gritando, agora é a hora de vocês caminharam, é esse momento, podem gritar. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Óbvio que aqui, se você ler do verso 18 a 19, Deus dá uma instrução muito clara. Quando vocês tomarem posse daquela cidade, vocês vão tomar a cidade, mas não os ídolos, as coisas que estão naquela cidade. Aquilo não é para vocês. Sabe o que Deus está fazendo? Estava se precavendo, porque quando o povo saiu do Egito, trouxe o Egito com eles. Deus falou, dessa terra eu estou dando a terra para vocês, mas as coisas que não são minhas, não são do meu nome, não me pertencem, que não edificam o meu nome, vocês tiram para fora.
Deus falou para eles, vocês vão entrar, mas vão fazer uma faxina, vão fazer uma limpa. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que quando a gente entrar na eternidade, quando nós entrarmos onde Deus quer que a gente entre, coisas vão ter que ficar de fora. Não vão poder levar. Depois a pessoa diz, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, pela graça de Deus, eu e você vamos ser transformados. Deus vai nos levar com um novo caráter, um Anderson 2.0, não um Anderson imperfeito, com muitos temperamentos, comportamentos que talvez você e eu não gostamos um do outro. Por quê? Porque ele vai mudar, porque se é para ser a mesma coisa, não precisa nos voltar. Você entende? Deus estabeleceu o seu reino, a sua justiça, o seu padrão, e vai dizer, se você quer entrar nesse padrão, se encaixar nisso, deixe coisas para trás, não leve nada, deixe tudo e siga apenas o projeto. Vai em direção ao objetivo. Então agora aquele povo entra, e agora no verso 20, e assim o povo gritou, os sacerdotes tocaram a trombeta, ouviu-se a trombeta, e o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada um de frente para si. A continuação, para não ficar muito longo, é que o povo tomou aquela cidade. Entrou cada um por um lado, as muralhas e as fortalezas caíram. Sabe, esse sermão podia ser falado de diversas formas diferentes. Tem muitos que usam como exemplo das muralhas. Mas nessa manhã eu quis escolher um modelo diferente de analisar essa mensagem. Muitos vão sempre dizer que a gente tem muralhas a ser vencidas e derrubadas, que Deus, se possível, vai derrubá-las para chegar a mim e a você. Mas eu escolhi olhar de outra perspectiva de projeto. Sabe por quê? Porque isso foi um projeto a longo prazo. Para as muralhas caírem, para Deus dar essa bênção, para Deus dar essa terra, teve que haver muita coisa. Teve que haver um passado, uma luta, uma vitória de si. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Para eu e você herdarmos a terra prometida, vamos passar por dificuldades. A caminhada vai ser longa. Eu e você, como aquele povo, vamos enfrentar dias difíceis. Mas a minha hora e a sua hora vai chegar. O que Deus prometeu, a salvação, a graça, a redenção, a eternidade, vai se materializar. E uma das coisas mais bonitas que eu queria finalizar a mensagem dessa manhã é lendo com você o testemunho desse homem chamado Josué. Você viu que no começo dessa mensagem eu falei que ele foi um dos 12 espias, né? E foi levantado por ser o único espião, um dos únicos que viu possibilidades onde os outros viam impossibilidades. Mas olha o testemunho que ele deu após contemplar tudo isso. Josué não se limitou a ser o líder que derrubou o muro de Jericó, um líder que viu Deus parar o tempo, um líder acima do seu tempo, um jovem líder. Mas Josué foi um visionário. Sabe por que ele foi um visionário? Porque quando a gente vai lá em Josué capítulo 24, versículo 14, olha o que Josué falou naquele tempo, que ecoa até hoje no meu e no seu coração. Diz assim, ó. Josué 24, versículo 14, 15, diz assim. Vou esperar você achar para a gente ler. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos pais de vocês que serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e serviram ao Senhor. Versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, dos amorreus, e cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, escolham a quem vocês vão servir. Hoje, tomem uma decisão. Vocês precisam entender da responsabilidade e que o chamado é alto e a exigência é mais alta ainda. Quanto maior a responsabilidade, maior é o grau de exigência. E você viu ali na ênfase que Josué dá, na última declaração que ele dá, que é uma renovação de alianças, ele fala, assim como vocês herdaram essa terra, que os pais de vocês vieram e tinha outros deuses, outro sistema de adoração, outras coisas que não condiziam com Deus, hoje vocês vão ter que escolher, vão continuar com essa adoração falsa no lugar sagrado, vão continuar louvando a Deus e abraçando os ídolos, vocês vão continuar servindo a dois senhores, ou vocês vão ter um padrão, uma medida, uma visão, um caminho somente. A Bíblia apresenta, né, para nós, como cristãos, dois caminhos, né? O da direita, o da esquerda, o caminho largo, o caminho estreito. Em vários sentidos, sempre é duas escolhas. Mas a ênfase do projeto de Deus é o único caminho que nos conduz a Jesus. Afinal, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o que essa mensagem diz para você, para resumir? Deus tem, sim, um projeto para mim e para a sua vida. Deus tem um projeto para nós enquanto igreja.
Deus tem um projeto que nasceu no seu coração, que não é o tempo, não é a distância, não é limites e fatores econômicos, sociais ou regionais que vai apagar. Não é porque você está no século 21 que o projeto para você é menos do que quem estava no século 1. Não é porque você era o de hoje que o passado não vai receber a mesma coisa. Mas em todo o tempo, a promessa da Canaã para aquele povo, como a gente mencionou no Antigo Testamento, era uma promessa visual da promessa eterna, porque Jesus veio morrer para que todos, eu e você, pudéssemos vivenciar isso. E digo para você uma coisa, o apelo final: continue caminhando, siga a orientação de Deus, mesmo que pareça que o projeto seja desgastante, sofrido, que você não esteja vendo o resultado, porque aquele povo caminhou e caminhou e caminhou, e no final eles viram o resultado. A nossa vida e a sua vida, em diferença deles, é que eles caminharam 7 dias para alcançar Canaã. Deus talvez está pedindo para mim e para você caminhar uma vida inteira, mas eu garanto para você que quem caminha ao lado de Jesus chega a algum lugar, tá bom? Que Deus possa nos abençoar